Olá, seja bem-vindo aqui no canal. Antes que eu leia a palavra do Senhor, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Queridos, eu queria ler um versículo aqui para os irmãos que está em Segundas Reis, capítulo 20, versos 5. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Nós vemos, irmãos, que essa palavra aqui vai dizer sobre Ezequias. Fala a palavra do Senhor que Ezequias recebe essa palavra, essa profecia, essa revelação do Senhor através do profeta Isaías. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Ezequias, ele foi um homem bem-sucedido. Fala que ele foi um dos reis que governou o povo ali de Judá, mais notável, mais conhecido, mais reverenciado. Fala que ele governou e ele teve uma experiência aqui grandiosa com o milagre do Senhor. E fala a palavra do Senhor que ele viveu durante esse período, que a palavra do Senhor vai falar 3 relatos bíblicos que ele viveu juntamente com o profeta Isaías. Ele assumiu o trono e ocupou o trono juntamente com o pai dele. Ezequias, ele fala a palavra do Senhor que ele assume o trono na sua juventude juntamente com seu pai, do lado do seu pai, até ele assumir o reinado sozinho. E fala que quando seu pai recebeu esse trono, ele teve que manter essa política de pró-assírias. Fala que eles teve que manter essa amizade de submissão à Síria, e enquanto isso os outros reinos como a Síria, Israel, o Reino do Norte, acabaram sendo conquistados pelos assírios. Mas aí essa aliança com a Síria trouxe muita influência, fala a palavra do Senhor, que eles trouxeram muita influência pagã, muita influência dentro de Judá. E isso acabou trazendo uma contaminação na vida religiosa dessa nação. E isso acabou e passou a ser marcada por várias práticas que afrontavam a vontade do nosso Deus. Aí fala que esse reinado do rei Ezequias, logo que ele assume o trono, o rei Ezequias tenta corrigir essa situação. A palavra do Senhor vai dizer que ele sabia que essa queda do Reino do Norte tinha a ver diretamente com essa desobediência à lei do Senhor, à lei de Deus. Então fala a palavra de Deus que ele rapidamente faz ali uma grande reforma religiosa em Judá. Ele promove essa reforma religiosa. Fala aqui que ele lutou para poder eliminar esse tipo de idolatria dentro do povo. E nós vimos que ele fez de tudo para purificar o templo. Ele fortificou os muros, tá? Nós vimos que ele tratou de fazer o povo reconhecer a verdadeira adoração. E nós vimos que o Senhor foi estabelecida ali a verdadeira adoração ao Senhor. Durante esse período que ele governou, fala a palavra do Senhor que o rei Ezequias também ele foi um rei muito bem sucedido. Fala que ele fortifica Jerusalém, ele faz grandes obras. Nós vemos aqui que ele fez uma engenharia grandiosa para poder garantir aqueles abastecimentos de água naquela cidade. Fala que ele edifica e aqui fala que nessa cidade ele faz garantia ali para o povo esse abastecimento de água naquela cidade e tornou esse tanque aí de Siloé bem
estabelecido, bem grandioso, mesmo em tempos de crise. E quando fala aqui a palavra do Senhor, quando o rei Senaqueribe vem contra ele, fala que ele presencia essa situação, fala que o rei Senaqueribe vem contra ele com suas forças para poder tomar Judá. E Ezequias vai e conta com a presença do Senhor para poder resistir àquela afronta, resistir àquelas investidas, àquela perseguição. E fala a palavra do Senhor que o rei Ezequias ele recebe esse decreto, esse ultimato, né, do rei da Síria. Fala que ele prontamente recorre para a presença do Senhor. Nós vemos que aqui na palavra do Senhor, ele foi confiante no Senhor. Ele confiou que o Senhor ia salvar ele dessas afrontas, dessa perseguição, porque fala que ele foi encurralado como se fosse um pássaro na gaiola, porque esse rei assírio estava conquistando tudo em volta e ele ficou encurralado nessa cidade de Judá, de Jerusalém. E até essa cidade o rei Senaqueribe queria tomar, queria desafiar, né, para poder tomar. Queria influenciar o povo, fazendo oferendas, oferecendo coisas para ver se o povo não acreditava nas palavras de Ezequias. Nós vimos aqui na palavra do Senhor que ele fez de tudo para que o povo não desse crédito às palavras de Ezequias, mas o povo preferiu ficar do lado de Ezequias, do lado do Deus de Israel. O povo ficou do lado do Senhor dos exércitos. E fala que tantas ameaças, tantas perseguições, e o povo se calou até que o Senhor enviasse o seu anjo para poder guerrear a favor deles. Fala que eles se humilharam na presença do Senhor. O rei Ezequias se humilhou na presença do Senhor e o Senhor manda a resposta para ele. Fala que o Senhor veio e o Senhor falou que da mesma forma que o rei veio para poder afrontar, ele retornaria pelo mesmo caminho que ele veio. Nós vemos que o Senhor fez esse milagre na vida do rei Ezequias. Nós vemos que esse exército dos assírios foi destruído, todos eles foram destruídos pelo anjo do Senhor, pela mão poderosa do Senhor. E esse rei Senaqueribe, ele nunca mais ameaçou o rei Ezequias e seu reino, porque nós vimos qual que foi o fim dele, né? Eu li para os irmãos que o Senhor falou que da mesma forma que ele veio, ele ia voltar pelo mesmo caminho. E nós vimos que ele volta para a cidade de Nínive. E no mesmo local fala que um dos seus filhos se revoltou contra ele e atacou ele com a espada. E ele foi o fim dele. Depois disso nós vimos que o rei de Judá, ele manteve essa liderança com o rei Ezequias. E o reino de Judá, ele manteve por essa liderança do rei Ezequias. E nós vemos que Ezequias, ele desfruta de um período próspero, de um período tranquilo. Fala que o povo, Deus exaltou ele perante o povo. E fala que sua fama recorreu todas essas cidades. E nós vimos que ele resistiu a essas pressões desse povo da Síria, desse rei da Síria, e a palavra do Senhor vai dizer que ele cresceu grandemente, de tal forma que o povo os outros povos de outras nações reconheceram o que Deus tinha feito na vida dele. Mas nós vemos aqui, irmãos, que ele errou num certo ponto, que ele não reconheceu, ele aceitou para si todo aquele reconhecimento, toda aquela grandeza, toda aquela exaltação, e ele não testemunhou que aquilo foi aquelas bênçãos, aquela vitória
só foi possível porque o Senhor trouxe proteção para ele, porque foi a mão do Senhor que pelejou por eles. E ele recebe esse reconhecimento. E por isso, irmãos, ele foi repreendido pelo Senhor. Nós vemos aqui através da palavra do Senhor que o profeta Isaías, ele deixou bem claro que os mesmos babilônios que estavam saudando ele, que estava ali, haveria de conquistar Jerusalém. Só que nós vemos que isso não aconteceria durante a vida do rei Ezequias. O profeta Isaías repreende o rei Ezequias, mas essa maldição, essa repreensão do Senhor só viria depois que, no período que Ezequias teria morrido. Isso não aconteceria durante a vida do rei Ezequias. Aí, irmãos, nós vemos que a palavra do Senhor fala sobre essa doença do rei Ezequias, fala sobre a morte dele. Nós vemos que enquanto ele estava no poder, esse rei Ezequias acaba adoecendo gravemente. E esse tipo de doença, a palavra do Senhor vai falar que essa doença que afligiu esse rei de Judá, não sabe qual tipo de doença era essa. Mas nós sabemos que era uma doença terminal. E o Senhor envia o profeta Isaías para poder finalizar ali, avisar para ele, colocar a sua casa em ordem. O Senhor queria que ele colocasse a sua casa em ordem antes que ele morresse. O Senhor repreendeu ele por ele não ter reconhecido a mão poderosa do Senhor, daquele livramento que o Senhor tinha dado, aquela exaltação que o Senhor tinha dado. E essa doença vem sobre ele, só que o rei não reconhece e o profeta Isaías vem repreender e falar para ele que a mão do Senhor ia vir sobre ele, só que não seria durante o período dele de vida. O povo da Babilônia, que ele deixou entrar e ver suas riquezas, ver seus bens, eles iriam conquistar Jerusalém. Nós vemos que enquanto, irmãos, ele adoece dessa doença gravemente, nós não sabemos falar qual tipo de doença que afligiu o rei de Judá, mas fala que era uma doença terminal. E o profeta Isaías avisa ele para colocar a vida dele, a casa dele em ordem, antes que ele morresse. Mas o rei Ezequias, ele fala a palavra de Deus que ele vira para a parede e ora ao Senhor, falando com o Senhor fervorosamente, rogando o Senhor pela misericórdia. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que Deus novamente envia o profeta Isaías para poder avisar o rei Ezequias. Fala que Ezequias fez um clamor diante do Senhor e o Senhor fala para o profeta Isaías que tinha ouvido essa oração, esse clamor de Ezequias e que seus dias ia ser prolongado por mais 15 anos. Além disso, irmãos, nós vimos também que nessa mesma ocasião Deus garante para ele que livraria seu povo daquelas ameaças da Síria. E aquela mensagem do Senhor era verdadeira. E Deus faz ali para ele um sinal. Deus fala que o sol ia ser recuado 10 graus segundo o relógio do sol de Acás. E depois disso o Senhor vai falar que conforme essas palavras do Senhor, o rei Ezequias não morreria naquela ocasião, mas ele poderia desfrutar de mais alguns anos. Fala que ele viveu mais 15 anos. Após a morte de Ezequias, fala que o seu filho reinou no seu lugar. E, irmãos, nós vimos aqui o quão é importante quando nós recebemos um livramento do Senhor, uma bênção do Senhor, um milagre do Senhor,
exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Por mais que o Senhor nos livre pela tua infinita misericórdia, pela tua grandeza, pelo teu amor, ele não permite que nós venha ser exaltado, que nós venha receber essa glória, essa exaltação. E o rei Ezequias, além dele ter recebido esse livramento do Senhor, ele foi reconhecido grandiosamente pelos povos, pelas nações, com presentes, com riquezas. Mas ele não soube agradecer o Senhor da forma que o Senhor queria que ele exaltasse. E fala que veio sobre ele essa enfermidade. E o profeta Isaías foi enviar para ele essa mensagem para colocar a casa dele em ordem. Nós não sabemos, irmãos, qual tipo. Eu não sei explicar para os irmãos como que ele ia colocar a casa dele em ordem, se tinha a ver também com os filhos dele, ou se era para ele reconhecer o nome de Deus, reconhecer o que Deus tinha feito na vida dele. Mas fala que veio sobre ele essa enfermidade. E o profeta Isaías veio repreender aquela família. Só que na mesma da hora que ele recebe aquela notícia, ele vira para a parede e começa a clamar ao Senhor, começa a pedir ao Senhor por misericórdia, e o Senhor tem misericórdia dele. E o Senhor teve misericórdia, e o Senhor deu ele mais 15 anos de vida. Nosso Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Quando nós recorremos a ele com o coração quebrantado, reconhecemos a grandeza dele. Quando nós erramos, se nós nos arrepender diante dele, ele recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor, o nosso arrependimento, e ele é Deus que pode mudar a nossa sentença. E eu creio que Deus, ele muda a sentença, ele para relógio, ele para o sol, ele deixa de mandar chuva se for preciso, como nós vimos aqui várias passagens na Bíblia, mas ele é fiel na nossa vida.